eu vou te fazer uma pergunta que talvez te incomode. Existe alguém que você ainda não perdoou? Eu não estou falando de raiva ou ódio. Estou falando daquele sentimento de nó na garganta, aquela pontada que você sente quando o nome dessa pessoa é mencionado. Você pode ter tentado de tudo para se livrar disso, mas ele continua lá, roubando a sua paz, envenenando seus dias. E a pior parte é que você já se convenceu de que não tem escolha, que perdoar é um ato de fraqueza, um favor que a outra pessoa não merece. Mas e se eu te dissesse que esse pensamento não é seu, que a falta de perdão é a maior armadilha do diabo? Neste vídeo, eu não vou te dar apenas uma razão para perdoar. Eu vou te mostrar a única maneira de se libertar de um fardo que, no final das contas, foi feito para você carregar, e você vai descobrir a única arma que o diabo teme. Não é nada fácil quando você se sente machucado por alguém e, em seguida, ouve várias pessoas elogiando a essa pessoa como se ela fosse a melhor do mundo. Ou é impressionante como é desafiador não se virar e dizer: permita-me compartilhar algumas coisas com você. Ou mesmo gostaria de te mostrar uma perspectiva diferente. Na verdade, é melhor deixarmos isso de lado. Uma das razões que torna tão desafiador para nós superarmos determinadas situações é o fato de que continuamos a refletir, a discutir e a vivenciar incessantemente essas experiências. Apenas nós temos o poder de fazer escolhas divergentes, caso queiramos realmente aproveitar ao máximo nossas vidas. A Bíblia nos ensina que Jesus veio ao mundo para nos proporcionar vida em plenitude, um presente que nos concede a oportunidade de experimentar uma existência abundante e repleta de significado. Acredito que é fundamental que cada um de nós aproveite ao máximo as oportunidades que a vida nos oferece. Isso não quer dizer que se trate de viver em um eterno estado de férias, mas sim de desacelerar o passo e verdadeiramente reconhecer as experiências que você tem vivenciado. É sobre aprender a valorizar cada dia que Deus lhe presenteia, saboreando cada momento com gratidão e atenção. Um dos grandes obstáculos que podem impedir você de saborear plenamente as experiências da vida é a presença de amargura, ressentimento ou a ausência de perdão em seu coração. Esses sentimentos pesados podem ofuscar a alegria e a gratidão, tornando difícil apreciar o que há de bom à sua volta. Estamos todos à mercê de permitir que Satanás nos iluda, fazendo nos prender a coisas que estão envenenando nosso ser. O que realmente necessitamos é liberar essas amarras e nos libertar. E olha, outro dia, alguém me falou uma coisa assim que me fez refletir. Tem momentos em que a raiva não vem de nós estarmos sendo feridos diretamente, mas sim pela dor que alguém que amamos está enfrentando por causa de outra pessoa. E, em determinadas situações, essa dinâmica pode se revelar ineficaz, visto que é a própria pessoa que precisa se defender. Se ela optar por não tomar essa atitude, o problema persistirá, mantendo-se como um obstáculo. Quando refletimos sobre o ato de perdoar, muitas vezes nos pegamos questionando: por que eu deveria oferecer isso a você? Você sabe, nós nos comportamos como se estivéssemos oferecendo um presente especial a alguém. Na realidade, ao conseguirmos compreender que tudo o que Deus nos orienta a realizar visa o nosso bem-estar, e se formos capazes de internalizar e acreditar nessa verdade, então, para sê-lo sincero, ceder à vontade divina torna-se um ato muito mais fácil. Ao invés de adotar a postura
de ver a situação como uma dificuldade cheia de sacrifícios e insuportável. Que tal encarar os desafios com uma perspectiva mais leve e motivadora? Deus sempre busca o que há de melhor para você em seus pensamentos. Permita-me reiterar: cada mandamento contido na palavra de Deus, cada orientação que ela oferece, é uma diretriz que, quando seguida, pode trazer grandes benefícios e enriquecer sua vida de forma significativa. Assim sendo, quando Deus nos orienta a perdoar de forma ágil e a perdoar com regularidade, tal orientação traz benefícios somente se nós seguirmos esse conselho. Além de tudo isso, Deus se posiciona como nosso advogado, sendo Ele a fonte das recompensas que surgem em nossas vidas. Contudo, enquanto eu mantiver algum ressentimento ou mágoa em relação a alguém, meu coração não encontrará a paz junto a Deus. Para ser sincero, a Bíblia nos ensina que Deus não poderá e nem irá atender às nossas preces se estivermos presos à amargura e à falta de perdão. Hoje, eu gostaria de abordar esse tema porque, na verdade, tenho sentido uma inquietação profunda nos últimos meses em relação a toda essa raiva, ausência de perdão, o ressentimento e as ofensas que muitos cristãos carregam. Se você faz parte do corpo de Cristo e ainda não tem consciência disso, essa é uma das primeiras realidades que você precisa entender, não é mesmo? A aula inaugural acerca do cristianismo. Na comunidade da igreja, encontramos indivíduos que têm trilhado o caminho da fé por 15, 20, até mesmo 30 anos, mas que ainda se deixam levar pela ofensa com facilidade. Muitos se agarram a mágoas, nutrindo sentimentos de ódio e envolvendo-se em fofocas a respeito de outros. Essa atitude, na verdade, acaba por prejudicar a si mesmos, e você tem se destacado nas garras do diabo. Efésios 4 traz ensinamentos profundos sobre a unidade do corpo de Cristo, encorajando os fiéis a viverem em harmonia e amor. O apóstolo Paulo exorta os cristãos a se despirem do velho homem e a se revestirem do novo, que é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Além disso, ele menciona diversos dons concedidos a fiéis, com o objetivo de edificar a igreja e promover o crescimento espiritual. O capítulo também enfatiza a não permita que o sol se ponha sobre a sua ira, nem conceda espaço ao diabo em sua vida. Portanto, está claro que, ao nos fixarmos na falta de perdão, é essencial que você me escute quando nos agarramos a essa falta de perdão, não importa quão justificável você considere essa atitude. É nesse momento que nos metemos em encrencas. É quando começamos a justificar comportamentos que são incorretos. Não é apropriado proceder dessa maneira. A Bíblia, portanto, afirma que não existe nenhuma razão válida para agir dessa forma, independentemente da aparência de injustiça que algo possa ter ou do tempo que Deus levará para intervir. É fundamental lembrar que é Ele quem trará a verdadeira justiça. Ele é o nosso justiceiro. Portanto, Deus deseja que você prossiga em frente, encontre a felicidade e aproveite plenamente a sua vida, enquanto Ele cuida de seus adversários. Conceda a si mesmo um ato de bondade e aprenda a perdoar. Aqui está uma curta lista, com 7 motivos pelos quais o ato de perdoar se torna essencial na sua vida. Na verdade, deixem-me esclarecer. Vou afirmar que são 8 opções, pois já mencionei a primeira e estou convencido de que ela é benéfica para você. Ficar zangado com alguém é como ingerir um veneno e aguardar que a outra pessoa sofra as consequências. Qual é o benefício de se deixar levar pela irritação em relação a alguém
que está desfrutando de momentos felizes e parece alheio ao seu descontentamento, a maioria das pessoas que te magoaram, provavelmente, nem se deu conta do que aconteceu. Isso não dá a elas um certo desconforto? Você se sente incomodado apenas por isso? É fascinante como a Bíblia amplificada se refere ao perdão, enfatizando a importância de deixar ir, desistir e liberar as amarras que nos prendem. E quantas vezes eu me recordo de Dave nos nossos primeiros anos, quando eu me irritava por qualquer coisa e ele sempre me aconselhava: você pode simplesmente deixar isso para lá. Há certas questões que você realmente precisa aprender a soltar e deixar para trás, permitindo que sua vida siga adiante de maneira mais leve e livre. Amém? Portanto, a principal motivação para praticar o perdão, embora seja uma tarefa desafiadora, reside simplesmente nas orientações que Deus nos deu. Já pensou em como nossas vidas poderiam ser mais leves se deixássemos de lado a incessante busca por entender os porquês e os motivos de cada situação? Imaginemos um mundo onde a simplicidade de aceitar as coisas como são, com um toque de fé no que Deus nos revela, nos proporcionasse um alívio e uma paz interior. Como isso transformaria nossa maneira de viver e nos relacionar com o que nos cerca? É exatamente isso que estou prestes a realizar, pois o que ele afirma é o que realmente traz resultados. Certamente, se não houver necessidade de uma justificativa, não vamos nos deter na injustiça da situação, nem comentar sobre o que aconteceu, sobre o que eles fizeram comigo. E, se adotarmos uma postura de fé, seguindo o que Deus nos orienta, agiremos conforme essa determinação. Agora, entendo que você pode estar refletindo: já fiz minhas tentativas e não consigo escapar disso. E é exatamente isso que você não pode evitar: os sentimentos que habitam o seu ser. Contudo, você tem a capacidade de escolher perdoar os outros. Lembro-me com clareza de que, há muitos anos, eu costumava questionar ao Senhor sobre o motivo pelo qual as mesmas pessoas retornavam, semana após semana, para receber oração. Uma pessoa que está determinada a conceder perdão a outra, expressando claramente seu desejo genuíno de reconciliar-se. No entanto, quando a semana seguinte chega, essa mesma pessoa volta e compartilha que a tentativa não teve sucesso, revelando um desafio maior do que imaginava. E o que ele plantou em meu coração foi tão singelo. Ele questionou: por que não segues aquilo que eu ordeno em minha palavra? Então, iniciei uma busca interior. Você sabe, a sabedoria divina nos ensina a orar por aqueles que estão em desacordo conosco e a abençoá-los. Em vez de transformá-los em alvo de nossas maldições, perdoar é uma escolha consciente que você faz. Não é apenas uma emoção passageira. É mais do que sentir. É uma decisão deliberada. Eu escolho perdoar, deixar no passado e liberar o que me prende. Uma das formas mais saudáveis de vivenciar isso é dizendo: Senhor, estou ciente de que cometo mais erros dos quais preciso do seu perdão do que aqueles que o Senhor me pede para perdoar. É essencial que sempre tenhamos em mente as nossas próprias falhas e imperfeições, pois isso nos ajuda imensamente a exercitar a capacidade de perdoar os outros. A grande maioria das pessoas que te machucam provavelmente já passou por suas próprias dores e feridas. Elas estão simplesmente expressando suas emoções, dirigindo esses sentimentos àqueles que estão ao seu redor e mais próximos. Assim, você toma uma decisão profunda e significativa, elevando seus pensamentos em oração, pronunciando palavras de perdão enquanto menciona os nomes delas. A seguir, você se empenha a orar por essas pessoas todos os dias, comprometendo-se com esse ato de bondade e generosidade. E, para ser sincero, compartilhei com o Senhor
que não desejo que eles recebam bênçãos. Contudo, o que Deus me revelou foi o seguinte: se a primeira bênção que eu conceder a elas for a descoberta do que elas causaram a você, certamente, Senhor, eu aprecio isso de maneira especial. Essa é uma excelente proposta. Então observe, quando refletimos sobre a ideia de Deus concedendo bênçãos a alguém, não significa que um caminhão repleto de coisas maravilhosas aparecerá de repente na porta deles, certo? Explorar opções para adquirir uma nova residência. As maiores dádivas que podemos receber ao longo de nossas vidas são, sem dúvida, as bênçãos de natureza espiritual, a compreensão do divino e a busca por seguir sua vontade, assim como o desejo genuíno de agir em conformidade com seus preceitos. Assim, é possível elevá-los em suas orações, inclusive intercedendo por aquilo que realmente pode trazer benefícios para eles. Portanto, traga bênçãos para eles. Ao invés de lançar maldições, o termo abençoar carrega em si a ideia de expressar coisas positivas, de falar com carinho e admiração. Por outro lado, amaldiçoar implica trazer palavras negativas, de crítica ou reprovação. Então, surpreenda-se. Se você realmente deseja perdoar alguém, é fundamental interromper as conversas sobre as atitudes que essa pessoa teve em relação a você. Vou repetir isso mais algumas vezes. Ou a nossa boca. Pessoal, é natural que a gente sinta vontade de compartilhar nossas histórias e emoções com alguém. Não é apenas uma questão de palavras, e sim de sentimentos. Quando você é machucado por alguém, é desafiador ouvir certas pessoas elogiando essa pessoa como se fosse um ser exemplar, como se todo o seu valor pudesse apagar a dor que você sente. Você sabe, é realmente desafiador resistir à tentação de virar e compartilhar algumas coisas que estão martelando em sua mente. Deixe-me apresentar a você uma perspectiva diferente. Na verdade, é melhor que a gente procure seguir em frente e deixar isso para trás. Um dos motivos pelos quais se torna tão desafiador para nós superar certas situações é o fato de que persistimos em pensar nelas, em falar sobre elas repetidamente, como se estivéssemos presos em um ciclo interminável. Creio que, ao abençoar nossos inimigos, estamos não apenas tocando suas vidas, mas também suprindo suas necessidades, especialmente quando podemos oferecer algo concreto. Imagine a situação em que uma pessoa do seu ambiente de trabalho, que de alguma forma te magoou, cometeu falhas e até mentiu a seu respeito. Agora, você descobre que essa mesma pessoa está enfrentando problemas com o carro, impossibilitando-a de ir ao trabalho nas próximas 2 semanas. Como você se sente em relação a isso? Que tal considerar a ideia de procurar por aquela pessoa que te feriu? Você poderia dizer a ela: se precisar de uma carona, terei o maior prazer em te levar. Mesmo que isso signifique sair um pouco do meu caminho, execute essa ação, pois a habilidade mais poderosa que você possui atualmente, ouça com atenção, é demonstrar bondade para com aqueles que não foram gentis com você. Vocês acenam com a cabeça em concordância, mas quando chega a hora de agir, a história muda, não é mesmo? Prestar ajuda a alguém em um momento de mudança, mesmo que essa pessoa tenha te decepcionado quando você estava em uma situação delicada, sabe como é? Existem inúmeras maneiras de ajudar os outros. E tudo o que precisamos é prestar atenção ao que eles têm a dizer. Constantemente, ouvimos indivíduos expressarem seus desejos e anseios, clamando por apoio e incentivo. É fundamental que adotemos uma postura mais divina diante disso, questionando como posso ser útil a você hoje. Essa abordagem nos permite cultivar uma empatia genuína, buscando maneiras de fazer a diferença na vida
do outro. Portanto, abra bem seus ouvidos e preste atenção, pois frequentemente desejamos ser instrumentos nas mãos de Deus, mas na verdade relutamos em aceitar que isso possa exigir de nós algum esforço ou sacrifício. Isso não vai dar certo. Assim, a obediência se equaciona ao poder, e a justificativa para o ato de perdoar reside no fato de que a sua fé não se manifestará plenamente. Se você não agir de acordo com ela, fico a refletir sobre quantas pessoas se encontram nesse dilema, buscando exercitar sua fé em relação a algo que desejam intensamente, esperando que Deus intervenha em suas vidas, enquanto, ao mesmo tempo, carregam em seus corações um sentimento de raiva durante as suas orações. Há anos venho realizando conferências e, independentemente do tamanho da congregação, seja com 1000 pessoas ou apenas 500, sempre que apresento uma mensagem impactante sobre ofensas e temas relacionados, ao final, quando convido aqueles que precisam perdoar alguém a levantar a mão. Surpreendentemente, nunca berro menos de 70% da audiência com os braços erguidos. É impressionante! Essas são pessoas cristãs que demonstram claramente seu amor por Deus e se dedicaram a comparecer a uma conferência. Elas carregam sentimentos intensos. É como a sensação que você tem quando alguém lhe trata mal. Na verdade, existe um segredo espiritual profundo nesta reflexão, que, se você conseguir entender, pode se tornar uma das experiências mais transformadoras da sua vida. Em Romanos 12:21, a mensagem é clara: não deixe que o lado escuro vença o brilho da sua bondade. Troque toda a maldade por gentilezas. Pedro também nos lembra que, assim como o Papai do céu faz o sol brilhar tanto para os bonzinhos quanto para os travessos, nós devemos agir da mesma forma. Vamos deixar de lado a ideia de que eles têm o controle sobre o nosso jeito de tratar a vida. Em Marcos 11:22-26, Jesus nos dá um recado poderoso: tenham fé em Deus. Olhem só, se alguém levantar sua voz e mandar um monte para o mar, sem duvidar, pode acreditar que a mágica vai acontecer. Tudo o que ele disser, meu amigo, se realizará. É isso aí. Tráfico de palavras com fé. Boas novas surgem quando trocamos palavras positivas, mas isso acontece de duas maneiras. Por isso, afirmo que tudo que vocês almejarem nas orações, acreditem que já receberam, e isso se concretiza. Isso me encanta, pois não quero deixar escapar essa mensagem. Queria primeiro acreditar para depois receber, mas a questão não menciona quanto tempo levará entre o acreditar e o receber. Esse é o momento em que a fé é testada. Vou continuar amando o Criador, mesmo que nunca veja realizado o que pedi. Vou ser fiel, com direito a reclamações enquanto espero. Então, que todo mundo abra a boca e se expresse, porque no geral, tudo é maravilhoso. Peça e recebe, acredita e receberás. Durante as suas preces, se rolar uma vontade de atacar alguém, lembre-se de soltar as amarras do rancor. Só assim, o Pai lá do alto, que observa tudo com olhos de amor, também deixará de lado suas falhas. Agora, se vocês decidirem guardar mágoas, o céu pode fechar suas portas. É a regra do jogo. Essa pegada de não perdoar, por mais que acreditem que tem razão, é como colocar um bloqueio no Wi-Fi da sua conexão com Deus. Afinal, isso só atrapalha a relação e faz com que o diálogo fique mudo. Posso visualizar algumas das almas que me escutam. Você deve estar cogitando que sua carne está clamando. Você exclama: você não tem ideia do que fizeram comigo, Joyce. Você não sabe de nada. Olha, eu não estou a par do que aconteceu com você, mas conheço bem os perrengues que passei e que estou aqui dividindo com você. O impacto disso na minha vida foi tão monumental
que, ao descobrir o poder oculto que há nessa história, acaba se tornando um verdadeiro espetáculo, brindar até os adversários. Na verdade, isso deixa o capeta completamente maluco. Amém! A Bíblia está repleta de histórias que mostram como José foi o rei do perdão, além de tantas outras figuras que seguiram o mesmo caminho. Ele se esforçou como um gladiador para ajudar os outros e transbordou amor em cada ação. Em 2 Timóteo 4,16 é dito que na minha primeira defesa no tribunal, ninguém se apresentou para me apoiar. Todos me abandonaram nesse momento, e que isso não lhe seja cobrado. E aí temos Estevão sendo apedrejado, clamando: Senhor, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Da mesma forma, Jesus também pede perdão. Perdoa-lhes, pois não têm noção do que fazem. Seja franca se pararmos para refletir. Quando as pessoas cruéis nos ferem, elas não compreendem a profundidade espiritual de suas ações. Em Mateus 24, encontramos um capítulo que fala sobre os sinais do Apocalipse. E é justamente por isso que decidi te trazer esse papo hoje. Um dos indícios que apontam para o fim dos tempos está ali, em Mateus 24,1. A passagem revela que muitos ficarão ofendidos e que o amor no coração de muitos se tornará gélido devido ao aumento da maldade e da injustiça. Duas coisas se destacam. As ofensas se espalharão como um alvoroço pelo mundo. Observe como a população está transbordando de raiva, como uma panela de pressão prestes a estourar. Na semana passada, ocorreu um ataque em uma escola. Ao indagar o jovem sobre suas razões, ele simplesmente afirmou: quando a raiva toma conta, a gente se sente como se tivesse tomado uma bomba de esteroides. De repente você se enfia em qualquer lugar e começa a disparar palavras afiadas contra quem não tem nada a ver com suas frustrações. O lado sombrio adora isso, pois deseja que as pessoas fiquem com um coração tão duro e gelado quanto um gelo de saquinho. O objetivo dele é erguer muros de amor congelado dentro de nós, enquanto a verdadeira missão divina é clara: amar o Senhor de todo o coração, alma, mente e força, e ainda dar um abraço caloroso no próximo, como se fosse um par da sua própria história. Deixa eu te contar, o amor é nosso grito de guerra. É esse o verdadeiro foco da gente, enquanto seguidores de Cristo. Precisamos aprender a amar o próximo da mesma forma que Deus nos ama. Olha, nossa sociedade está tão egoísta, tudo gira em torno do eu, e não dá para fechar os olhos e achar que isso não rola na igreja, porque rola sim. Quem aqui, numa manhã de domingo, levanta, ora: Senhor, mostra o que eu posso fazer por alguém hoje? Não, todo mundo quer só a sua própria bênção, quer ficar no conforto do seu grupo. E dane-se quem chega se sentindo deslocado. A gente precisa abrir os olhos e sair em busca de quem precisa de um empurrãozinho ou, pelo menos, de uma mão amiga. As pessoas mais felizes do universo são aquelas que não ficam se lamentando por si mesmas. Isso é como um demônio que não te larga, uma sombra grudenta que invade cada canto da sua mente. Você se deita com esse pensamento, martelando, e acorda já prisioneiro dele. É uma gralha incessante que não te deixa em paz, e quanto mais você reflete, mais a fúria te engole, quase como se uma tempestade nuclear estivesse se formando dentro de você. Esse turbilhão rápido e voraz devora seu cotidiano, transformando sua vida em um verdadeiro circo de horrores. Mateus 18, de 33 a 35. Não deveria você também ter um pouco de coração, assim como eu tive leniência com você? E o seu patrão, bem enfurecido, resolveu mandá-lo para as garras dos torturadores, até que quisesse quitar toda a sua dívida. Da mesma forma, o Pai Celestial fará com vocês se não perdoarem, de coração aberto, as ofensas que seus irmãos cometerem. Ele passou pelas mãos dos torturadores
e sofreu na pele. Agora, quem aí está de acordo com essa história? Está repleto de rancor, azedume e mágoa. É como carregar um peso de chumbo nas costas, não é? Quem tem interesse nesse negócio? Isso impede que você troque ideias com o Criador e curta a companhia dele? Seus pedidos estão em modo de espera. Se você liberar o perdão para quem te magoa, o Papai do Céu também jogará suas bênçãos sobre você. Mas, se decidir guardar a mágoa, amigo, ele também vai olhar para você com cara de quem não entendeu a jogada. É preciso prestar atenção no que isso realmente quer dizer, viu? Isso aprisiona o culto. Mateus 5, versos 23 e 24, nos ensina uma importante lição sobre reconciliação. Portanto, se você estiver levando a sua oferta até o altar, e nesse momento lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, mesmo em frente ao altar, e vá primeiro se reconciliar. Só depois, retorne para apresentar a sua oferta. É interessante notar que o texto não menciona que você deve ir resolver questões quando você tem algo contra seu irmão. Na verdade, a orientação é para que, se souber que seu irmão está ressentido com você, você tome a iniciativa de ser um pacificador, mesmo que não se sinta culpado. Deus nos convoca a agir assim, porque a verdadeira demonstração de amor não pode coexistir com falta de perdão em nosso coração. Talvez essa seja uma das lições mais significativas que podemos compartilhar. Primeiro, Pedro nos aconselha a priorizar algo monumental: o amor. Ele nos exorta a ter um amor ardente uns pelos outros, pois, como sabemos, o amor tem a capacidade extraordinária de cobrir uma infinidade de pecados. Em Colossenses 3, versículo 13, somos convidados a suportar uns aos outros e, caso tenhamos algum desentendimento, a perdoar. Assim como Cristo nos perdoou, devemos nós também estender esse perdão. No verso 14 é dito que, acima de tudo, devemos nos revestir de amor. Mas o que realmente significa esse revestir-se de amor? Pois é algo que fazemos com intenção, não é mesmo? Eu nunca me sentei no meu armário esperando que as roupas se desprendessem dos cabides e magicamente se colocassem em mim. Muitas vezes, quando decido me vestir, tenho essa sensação de que aquela peça não me favorece como eu gostaria. Daí, começo uma busca até encontrar algo que realmente realce o que sou. E falando nisso, existem muitos comportamentos que alguns cristãos adotam que, para ser honesto, não combinam nada com eles. Como utilizar aquela cor que não combina nem um pouco com você? Para mim, o verde do exército é um exemplo perfeito. E o amarelo? Com essa cor, eu pareço uma pessoa sem vida. Algumas pessoas conseguem ficar realmente bonitas com essas tonalidades, mas eu, definitivamente, não sou uma delas. Portanto, a solução é simples. Eu simplesmente não as uso. Da mesma forma, é importante refletirmos sobre certos comportamentos que devemos evitar. Afinal, como cristãos, somos supostamente uma representação viva de Deus. Existem atitudes e palavras que não nos favorecem, que não são adequadas para nós. Precisamos nos despir dessas características e nos revestir do amor e da verdade, buscando sempre refletir o que há de melhor em nossa essência. A Bíblia nos ensina, em diversas passagens, a importância de nos despirmos de velhos hábitos e nos revestirmos de novos valores. Ao fazermos isso, podemos inadvertidamente abrir uma amplíssima porta para a atuação do maligno. Em 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11, encontramos uma mensagem clara: a quem você perdoa, eu também perdoo. E de fato, o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, foi por sua causa na presença de Cristo. Esse perdão
é vital para que não sejamos enganados por Satanás, pois não somos ingênuos em relação aos seus intentos. Amém?